1 Samuel, capítulo 17, versículo 42 a seguir. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porque era moço ruivo e de boa aparência. Disse a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse a Davi: vem a mim e te darei a tua carne, as aves do céu e as bestas do campo. Disse Davi ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos vendo aqui no capítulo 17, a partir do versículo 42, o grande motivo da batalha. Aleluia. Que é um desafio de um filisteu, ou então do povo filisteu, na pessoa então de Golias, que era o seu trunfo, desafiando ao exército de Israel. Na verdade, o Golias, os filisteus, na pessoa de Golias, ele não estava desafiando a Davi, ele estava desafiando ao exército de Israel. E diz a Bíblia, se lermos então 1 Samuel capítulo 17 por inteiro, nós vamos observar que isso aí ocorreu por cerca de 40 noites e 40 dias, em que esse filisteu, por ser um homem avantajado, forte, bem equipado, desafiava o exército de Israel toda manhã e toda a tarde. Aí você pode imaginar então o conflito que estava trazendo ali no sentimental, né, do povo de Israel. Eles estavam abatidos porque não havia ninguém que se predispôsse a enfrentar aquele homem. Tamanho era sua postura, tamanho era a sua altura, e não tinha ninguém em Israel com coragem suficiente para enfrentar aquilo ali. E é isso que nós vamos ver aqui. Por quê? Porque Davi entende que o desafio era contra Israel, mas que o gigante estava afrontando ao Deus de Israel. E Davi então coloca todas as suas esperanças no Deus Todo-Poderoso, em quem ele vai para a batalha. Você vem aí todo equipado, você vem aí todo armado, mas eu vou até você em nome do Senhor dos exércitos. E diz a palavra de Deus que Davi o enfrentou sem armaduras, somente com um alforje, 5 pedras ali, uma funda, e a sua destreza, né, a sua valentia, a sua intrepidez de enfrentar os desafios que a vida lhes oferecia. No versículo de número 3 desse capítulo 17 de 1 Samuel, diz a Bíblia que os filisteus estavam num monte de um lado e os israelitas estavam num outro monte, do outro lado. E entre eles havia um vale. E esse vale era um tremendo desafio e um grande impedimento. Eles iriam se enfrentar no vale, a batalha seria no vale. E diz a Bíblia, no versículo de número 4, que sai do meio do arraial dos filisteus um homem guerreiro, grande, com o nome Golias. E a Bíblia diz que ele tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Isso aí, mais ou menos, quase 3 metros de altura. Um homem por demais forte. E a Bíblia diz no versículo 5 que ele trazia na cabeça capacete de bronze. Ele vinha todo vestido de couraça, escamada, de bronze. E diz a Bíblia que ele trazia grevas de bronze nas pernas.
e um dardo muito grande. E a Bíblia diz ainda que ele trazia uma haste, uma lança muito grande. E a Bíblia diz que adiante dele ainda ia um escudeiro. Esse Golias tinha capacete, couraça, grevas, dardo, lança, espada e ainda um escudeiro. E diz a Bíblia que ele para no meio das tropas de Israel e começa a desafiar. E ele diz assim: não sou eu filisteu, e vós servos de Saul, escolham dentre vocês um homem que desça aqui para me enfrentar. E aí ele segue dizendo: se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos, e se eu vencer e o ferir, vocês serão nossos servos. E ele ainda dizia: hoje eu desafio as fileiras de Israel, para que Israel desse a eles um homem para pelejar com ele, com Golias. E a Bíblia diz no versículo de número 11 que Israel estava espantado. Tamanha era aquele homem, tamanha era a coragem daquele homem chamado Golias. E muitas das vezes nós estamos diante de um vale que precisamos transpor, e lá naquele vale tem um gigante nos desafiando, e estamos completamente espantados. No versículo 16 diz a Bíblia que se passa então 40 dias e 40 noites de desafios. E no versículo 20 diz a Bíblia que Davi se levantou de madrugada, deixou as suas ovelhas lá com guarda e foi levar lá mantimento, foi dar assistência aos seus irmãos. O interessante de Davi é que Davi deixa as ovelhas, mas deixa as ovelhas com um guarda, ele não desampara as suas ovelhas. E Davi vai lá dar assistência aos irmãos. E no verso 26, Davi se sente indignado com aquela situação. Aleluia. E no 28, chama-me muito a atenção, diz a Bíblia que Eliabe, que era um dos irmãos mais velhos de Davi, fica muito brabo com Davi e disse: por que desceste aqui e com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? E Eliabe ainda fala assim: bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, desceste para ver a peleja. Isso aqui é interessante, porque Davi, e esse versículo é revelador, e ele nos revela que Davi gostava de ver as batalhas. Aleluia. Sempre quando havia um alarido de guerra, sempre quando havia ali um dia marcado para uma determinada batalha, Davi deixava as ovelhas com alguém, com guarda, e se colocava no monte, num lugar estratégico, para então observar as batalhas. E nós sabemos que Davi foi um grande guerreiro, um grande estrategista, um grande homem de Deus, vencedor, homem de guerra, diz a Bíblia acerca de Davi, porque ele gostava de assistir às brigas, às guerras, às lutas de exército contra exército. E no versículo 32 diz a Bíblia que Davi diz a Saul: não desfaleça o teu coração, e nem o coração de ninguém, por causa desse filisteu. Eu vou enfrentar ele nessa peleja. E Saul ali começa então a se questionar Davi, né? Contra esse filisteu, você não vai poder pelejar com ele, tu ainda é um moço. E aquele homem lá é acostumado com guerras. Mas Davi diz assim para Saul: teu servo é acostumado a matar leão e urso. No versículo 34 ao 37, Davi então expõe o seu currículo a Saul, passando confiança a Saul. E lá no versículo 38 a seguir, existe um episódio por demais interessante, porque Saul entra na história e diz que ele vestiu a Davi com as armaduras dele, de Saul.
E a Bíblia diz que colocou a roupa, a couraça, o capacete de bronze, e a Bíblia diz que colocou ainda a espada, cingiu a espada sobre a armadura, e a Bíblia diz que Davi tentou andar, mas não conseguiu. Aleluia. Saul estava preocupado, e Saul queria que Davi lutasse com a armadura dele, de Saul. Coisa que não deu, porque Davi não era acostumado com aquelas roupas e muito menos ainda com a roupa de Saul. O que nós podemos aprender aqui, aleluia, que com a roupa de Saul não deu. Sabe por quê, meu irmão? Certamente Saul iria falar, Davi venceu, mas ele só venceu porque estava com a minha roupa. E tudo que Deus quer, que Deus não quer, é que nós venhamos a vencer com as armas dos outros. Deus quer que a gente vença com a nossa própria armadura. Aleluia. E Deus nos dá as armas. Olha lá Efésios capítulo 6. E Deus nos cinge, Deus nos capacita a enfrentar gigantes e a transpor vales. Certamente diante daquela condição de Davi usar a roupa de Saul, Saul diria, eu venci o gigante, coisa que não deu. E no versículo 40, diz a Bíblia que Davi tomou o cajado, escolheu 5 pedras, colocou no alforge e carregou ali a sua funda e se aproximou do filisteu. Então ali teve aquele diálogo, aleluia, enquanto que Davi no versículo 42 é subestimado pelo filisteu, porque o filisteu fala a Davi, o qual nós lemos aqui, olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou. Oh, aleluia! O Golias desprezou o seu adversário, subestimou o adversário e ameaça ali entregar a Davi as aves do céu, as feras do campo, o seu corpo, o seu cadáver. E Davi, cheio de uma revolta santa, podemos assim dizer, ele disse, tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Aleluia. Davi, ao ser subestimado, menosprezado, se levanta em o nome do Senhor para vencer aquela batalha com a sua confiança inteiramente no Senhor. E ele diz ainda ao filisteu, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e eu ferirei a tua cabeça. Aleluia! Davi já tinha um plano na sua mente, já tinha um projeto, já tinha um alvo para vencer aquele gigante. Ele se levanta em nome do Senhor, confia no Senhor da guerra, no Senhor dos exércitos, que faz com que uma funda e uma pedrinha na mão daquele que tem o Senhor dos exércitos possa triunfar. E diz a Bíblia, no versículo 49, que quem com uma pedra, somente uma, e a primeira, ele gira e acerta então a fronte, a testa de Golias, e Golias cai para frente, se prostrando diante de Davi e diante do exército de Israel, a quem Golias tinha afrontado. No versículo 50, uma funda, uma pedra, nenhuma espada, aleluia, porque não havia espada em Israel, 1 Samuel capítulo 13, verso 22, mas Deus deu a vitória a Davi, porque Davi foi intrépido, foi ousado, foi corajoso, foi destemido, ao enfrentar o gigante, ao transpor aquele desafio, aquele vale, aleluia. E diz a palavra do Senhor, e agora eu quero ler aqui, versículo 51. Correu Davi e, pondo-se de pé sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembaiou-a
e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que o seu campeão estava morto, fugiram. O interessante do versículo 51 nos revela a palavra de Deus, que Davi não matou o gigante com a pedra, como muitos pensam. Davi o derrubou. Glória seja dado o nome do Senhor. E sacando a própria espada do gigante, ele então decepa a sua cabeça, separa a cabeça do corpo, triunfando naquela batalha. Duas coisas que nós aprendemos aqui, aleluia: determinação, aleluia. A pedra angular que é Jesus, somos totalmente dependentes dessa pedra angular, aleluia, principal de esquina, que é o nosso amado e Salvador Jesus Cristo. E a espada cuja qual o gigante fora morto, que é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E assim nós venceremos nossas batalhas, venceremos o nosso desafio, aleluia, triunfaremos diante dos Golias que vêm à nossa frente. Davi ali venceu a sua primeira batalha, o gigante, em o nome do Senhor dos Exércitos. Receba essa palavra aí. Triunfe também no nome de Jesus. Seja corajoso e você vai ver que o Senhor vai estar do teu lado nessa batalha, nesse vale, diante desse grande desafio que está na sua frente, em o nome de Jesus. Amém.